Olá, meu nome é Yara Furtado, sou participante do grupo Imensidão de Amor, que é um grupo 100% online. Estão comigo nesta gravação de live Mário Galvão, que é diretor das mídias do Imensidão de Amor. Estamos também com a doutora Lara Tavares Neiva, médica, dermatologista, mãe por adoção. Estamos com a doutora Ana Paula Medeiros, psicóloga judiciária do TJ São Paulo, psicóloga e mestre em psicologia e docente da Fundação Hermínio Meto Uniararas. Sejam bem-vindos nesse bate-papo. Esse assunto do dia faz parte de uma junção de 3 grupos, que é o Nascor da Bahia, Bem Querer Brasil e Imensidão de Amor. E hoje nós vamos trazer um tema para ser falado, né? Ser comentado pela psicóloga e também pela doutora Lara, doutora Ana Paula e doutora Lara. Sejam bem-vindas, viu? O tema é passado dos bebês. Começando aqui com a doutora Lara, eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Quais as doenças, síndromes e deficiências que podem ocorrer no desenvolvimento de um bebê, onde os pais tiveram uso de drogas, álcool, cigarro, onde o bebê às vezes nasceu prematuro, ou a mãe tentou alguns abortos, onde esse bebê tem um passado talvez de uma mãe que estava na prostituição, né? Então gostaria que a doutora pudesse falar um pouquinho conosco sobre isso. Olá, Yara. Olá, pessoal. Meu nome é Lara, né? Como a Yara já falou. E eu acho essa pergunta sua muito pertinente e muito importante para todos os pretensos pais. Porque, assim, é muito comum a gente ver as pessoas falarem assim: eu vou montar o meu perfil. Eu quero um bebê porque o bebê é mais fácil. Aí elas colocam, né? Eu quero um bebê de tal cor, até tantos meses ou até 2 anos, saudável. Então, essa live é exatamente para esses pais, porque essa palavra saudável, ela fica escondida em várias questões. Porque tem muitas doenças e deficiências que a gente não percebe quando o neném nasce, ou quando o neném é pequeno, né? E, ao mesmo tempo, é tão difícil a espera de um filho que os pais têm que estar preparados para diversos problemas, né? E esses problemas, geralmente, eles estão ligados ao passado do bebê, né? Aquele tempo que foi a formação dele, aquele tempo da gestação, né? Então, assim, eu acho que os pais devem parar e raciocinar. Bom, eu pedi um neném saudável, mas pode acontecer que essa criança chegue para mim e desenvolva algumas deficiências, alguns problemas, e eu tenho que estar preparado por isso, porque nem sempre é tão óbvio assim, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de drogas, né? Quais os tipos de drogas que tem? Nós temos as drogas lícitas e as ilícitas, né? Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de consumo, a grávida tem esse contato e o bebê também vai ter o contato, né? Então, vamos partir para o mais simples, né? O cigarro. O tabaco, em mulheres que usam ele frequentemente, pode dar problemas na gestação, né? Baixo peso, descolamento de placenta, prematuridade, doenças autoimunes, né? Então, é preciso entender isso. Hiperatividade, né? Então, será que a mãe do meu filho foi uma fumante, né? Isso a gente tem que levar em consideração. O álcool é a droga mais usada, né, em todos os países. Então, uma mãe que teve contato com álcool e que provavelmente a mãe do teu filho teve esse contato, é uma usuária frequente, pode trazer inúmeros problemas para o neném, né? Por exemplo, o uso do álcool
está relacionado com alguns problemas. Prematuridade, síndrome alcoólica fetal, baixa implantação de orelha, até autismo está relacionado com o uso do álcool. Então, assim, você adota um bebê e aí, com 1 ano e meio, com 2 anos, descobre que ele é autista. Poxa, mas eu falei na vara que eu queria um bebê saudável. Mas não tem como a vara saber que o bebê é saudável. Então, é importante esse amadurecimento, né? Porque se o pretenso pai, ele não está preparado para uma criança autista, é melhor que não adote bebê. Melhor que adote por volta dos 5 anos, dos 6 anos, né? Porque é um risco muito grande de vários problemas relacionados à questão do cognitivo, deficiência mental, problemas motores relacionados ao álcool, né? Maconha, né? A maconha é muito conhecida e também as grávidas usam muito. Elas costumam dizer assim, porque a maconha, ela é uma erva natural, não traz problema para o neném. E a maioria das mães falam, olha, meu filho nasceu saudável, eu usei maconha. Mas ela está relacionado ao baixo peso, ao parto prematuro, à hiperatividade. E, gente, olha, um parto prematuro pode trazer inúmeros problemas, desde visão, audição, respiratório, né? Hemorragia intracraniana. Então, esses pais devem saber que isso pode ocorrer, né? A cocaína é a pior delas, né? A cocaína traz alteração da face, orelha, fenda palatina, microcefalia, hidrocefalia, né? Então, assim, os problemas relacionados ao uso de cocaína na criança, são algo assim mais visível, né? As malformações são mais explícitas. E aí, o pretenso pai ou a pretensa mãe tem mais facilidade de dizer se está no perfil ou não. Mas e quando são alterações suaves, brandas, e a gente não consegue detectar nos primeiros meses de vida, né? É muito importante que ela saiba dessas coisas, né? E fugindo das drogas, Yara, a gente tem um problema também relacionado com a vida que essas mães levam, né? Porque uma mãe que não faz pré-natal tem risco de muitas doenças. E as doenças relacionadas aos problemas congênitos, as deficiências congênitas, né? Então, a mãe que não fez o pré-natal, ela pode estar com toxoplasmose, o filho nascer surdo, nascer com crises convulsivas, deficiência mental, né? A sífilis, né? Que pode provocar sífilis congênita, pode trazer problemas cardíacos, mentais. Isso é muito comum, né? E a própria infecção urinária, se a mulher não tratar, vai causar problemas para o bebê também. Inclusive natimorto, baixo peso, prematuridade, né? E as síndromes, né? Uma mãe que não faz pré-natal não sabe se está esperando uma criança com síndrome de Down, algum problema relacionado ao gene igual Klinefelter, Turner. Então, a gente está levando essa questão exatamente para o preparo desses pais, né? Que os pais que estão na fila para um bebê, eles aguardam muito tempo. E esse tempo que eles aguardam, que são anos, é o tempo que eles precisam para entender tudo o que pode acontecer, né? Qual a criança que vai chegar, né? Então, eu achei esse tema extremamente pertinente, extremamente importante, até para dar oportunidade para os pais mesmo, de ver se realmente é o perfil que eles querem, né? Porque o problema acontece muito. O autismo, mesmo quando a gente faz o diagnóstico até 1 ano e meio, geralmente o autismo, que é mais severo, né? Mas e quando é o Asperger, que é mais brando, que a gente descobre até o 3º ano, a partir do 3º ano é mais comum a gente descobrir,
né? Isso pode acontecer muito, né? E será que os pais estão preparados para isso? Né? É uma questão que envolve muito esse tipo de pensamento. E o autismo, ele pode estar ligado a essa questão do uso de drogas, ou pode estar ligado a questões como obesidade, hipertensão, diabetes gestacional, e essas três coisas juntas são detectadas e cuidadas durante o pré-natal. Só que essa mãe não teve pré-natal. Então, olha o risco de... Acho que está acabando. Olha o risco da criança nascer e desenvolver um autismo, um Asperger, né? Então, é muito grande isso. É muito importante esse cuidado que a família tem que ter para se preparar para esses possíveis problemas que possam ocorrer. Se tiver alguma dúvida, Yara, você pode me perguntar se eu estiver esquecendo de alguma coisa Não, doutora Lara, importante. era isso mesmo, né? É trazer essa realidade, né? Na visão também da medicina, né? Que os pais não se sintam, né, enganados, não sintam que o filho não é deles, né? Porque existe, isso tudo é falado nos cursos da vara, né? Mas parece que com o tempo a ansiedade vai vindo, a gente vai esquecendo, né? De fazer a reflexão. Às vezes fala, meu perfil é bebê, vai demorar 10 anos, então não vou, né, me aprofundar. E é necessário que isso aconteça, né? Doutora Ana Paula, qual o preparo psicológico que um pretendente tem que ter, uma vez que ele sabe o passado desse bebê, que é falado nos grupos, os grupos de apoio também dialogam sobre isso. Nas entrevistas, quando vocês técnicos traçam o perfil, também é dialogado sobre isso. Qual o preparo que tem que ter perante esse passado do bebê? E outra coisa, é possível a vara da infância saber 100% do passado deste bebê? Obrigada, Yara, pelo convite. Uma boa noite a todos. Yara, geralmente, quando nós temos um bebê para adoção, uma criança aí, quando eu falar de bebê, eu vou estar falando até 2 anos, mais ou menos, nós temos poucas informações sobre essa criança. Porque, em geral, são crianças que não foram para a escola, são crianças que não frequentaram outros espaços da nossa rede, que são geralmente aqueles espaços que nos fornecem mais informações. Então, uma criança que vai para a escola, uma criança que frequenta um projeto da cidade, uma criança que já tem uma fala bem, né, já desenvolvida, nós temos muito mais elementos, porque as pessoas que convivem com ela vão contar coisas e a criança também vai contar coisas para nós, né? Quando se trata de um bebê, muitas vezes nós temos poucas informações. Pelo menos aqui na nossa cidade, quando nós temos adoção de bebês, são bebês ou que nasceram e acabaram ficando na maternidade por ter identificado algo, né, já ali durante o parto, ou que foram encaminhados do próprio pediatra, que é o espaço que a criança frequenta. Então, quanto mais pequenininha for essa criança, menos informações a gente vai ter dela, né? Porque ela frequentou menos os espaços. Então, respondendo às suas perguntas, os pais precisam estar preparados para lidar com uma criança que tem pouca história, pouco passado, poucas informações que nós passamos, né? Complementando a fala da doutora Lara, nós percebemos muito essa angústia dos pais por querer adotar crianças saudáveis. Mas a minha fala é sempre de que um bebê é uma caixinha de surpresas. Nós não sabemos o que esse bebê vai desenvolver. Nós não sabemos, falando da psicologia, quais serão os traços da personalidade dessa criança.
Ah, vai ser uma criança mais arteira, uma criança mais quieta, vai ser uma criança que vai vir a apresentar os traços de autismo, ou uma criança que vai ter um desenvolvimento muito bom, apesar, né, das adversidades da gestação. Nós não sabemos. Nós sabemos dizer para esse casal, né, para esses pretendentes, como está a criança naquele momento. Mas não vamos poder dizer para esse casal como que ela vai ser. Então, só para citar aí 2 exemplos rápidos, complementando também o que a doutora Lara falou, eu sou mãe de uma criança autista, com Asperger, que eu sendo psicóloga, só fui começar a notar os traços após os 2 anos de idade. Então, até os 2 anos, a gente não tinha ideia, né, que eu tinha um filho com um Asperger, mas foi só depois dos 2. Então, se fosse uma criança que estivesse indo para a adoção, também não teria como dizer para, né, os futuros pais que seria uma criança dentro do espectro do autismo. Um outro caso, eu fiz a colocação de uma criança em uma família que tinha todo um desenvolvimento saudável até os 6 meses de vida, que era até aquele momento. Após 1 ano de idade, esse menino começou a apresentar um quadro grave de epilepsia, que não tinha aparecido até então. E na época o neurologista falou que precisaria de uma avaliação com a genitora para saber se isso era genético ou não. E infelizmente nós tivemos que falar para o casal, esse tipo de avaliação a gente não pode oferecer, né? Não podemos chamar a genitora aqui e falar para ela, você precisa passar por uma avaliação neurológica. Então, são situações que nós não temos como dizer. É claro que uma criança maior também pode desenvolver problemas de saúde que a gente não tinha como prever. Porém, a criança maior, nós já temos uma base maior, né, sobre a questão de saúde dela, falando da psicologia, sobre as questões do comportamento, como que vai evoluir esse comportamento. Um bebê, a gente não tem nem quase nenhuma segurança para passar para o casal. E aí, só para finalizar, quando eu faço a avaliação de um casal, ou de uma pretendente, ou de um pretendente solteiro, né? Eu costumo perguntar: você está preparado para adotar uma criança que pode ser autista, que pode ter epilepsia, que pode ter quadros que você não vai saber no momento da adoção? E a maioria dos casais reflete e fala que não. E aí é o momento, então, de pensar, né, que o bebê não é o perfil mais adequado aí para esse casal. Quem quer uma segurança maior em relação à saúde precisa repensar essa questão do bebê saudável, né? Que ele é saudável naquele momento, mas ele pode vir a desenvolver alguma questão de saúde no futuro. Alguma Então, dúvida? veja, Ana, nós chegamos à conclusão que você gerou o teu filho no ventre, nessa gestação, você sabia que seu filho poderia vir saudável ou não, que ele Sim. poderia desenvolver também várias demandas relacionadas a doenças e à saúde durante a vida dele. Você, Sim. quando gesta um filho, você entende isso. Então, hoje a gente traz uma outra realidade para as gestantes que estão na espera dos seus filhos na fila de adoção, né? Elas estão gestando um filho que pode vir a ser saudável ou não, que pode vir a desenvolver doenças e complexidades relacionadas à saúde durante a vida ou não. Todas as mães passam por isso, né? Sendo mães adotivas ou sendo mães biológicas, né? Gerando na alma, no coração ou no ventre. Nós passamos pelo mesmo processo, né? E é preocupante, né? A colocação do casal que quer o bebê saudável. Esse casal, ele estudou um pouquinho sobre o passado real desse bebê, né? Ou ele está romantizando, né? Ah, comigo não vai acontecer, porque fulana adotou, o filho dela já tem 18 anos, é saudável, nunca teve nenhuma gripe, né? Os 2 extremos, Yara, só desculpa te cortar.
Para a gente que está dentro do judiciário, os dois extremos são muito preocupantes. Então, toda vez que eu recebo um pretendente que traz uma visão muito romantizada da adoção, é preocupante, porque a maternidade real não é romantizada, não é muito diferente disso. E aquele casal, às vezes a gente atende também, né? Pretendentes que falam, a gente quer adotar, mas a gente quer saber qual a possibilidade dessa criança desenvolver um uso de droga, um uso de álcool, a depender do que ela, né, passou na gestação ou na primeira infância. Eu sempre falo, vocês serão os pais. E a partir do momento que vocês serão os pais, são vocês que conduzem essa educação dessa criança, né? Do mesmo jeito que são os pais biológicos, os pais que vão receber essa criança, que vão conduzir a saúde dessa criança. Então, ele não pode nem ser muito romantizado e nem ser um extremo de falar, eu vou adotar. Tem casal que me fala, eu vou adotar, mas eu tenho quase certeza que essa criança vai usar droga por causa da história do pai e da mãe, né, biológico. E aí eu já falo, olha, então infelizmente você não vai adotar. Porque o processo de culpabilizar os genitores vai ser algo que vai impedir o vínculo. Então nós precisamos caminhar, né, para um meio termo, e esses pais precisam saber. Maternidade real é muito diferente, né? Recentemente, Ana, a gente viu nas redes sociais e comoveu o mundo inteiro um casal americano que adotou um menino chinês que depois que o menino estava com 4 anos de idade, devolveu porque era autista, né? Foi muito falado nas redes sociais e é exatamente isso daí que você fala, né? Eles não têm garantia do que vai acontecer. Assim, e tem doenças que vão acontecer muito mais tarde. Por exemplo, a esquizofrenia vai acontecer lá na adolescência, né? E aí você vai culpar quem? Porque o filho biológico, as pessoas falam, não, foi Deus que quis. O filho adotado, porque a técnica me enganou, porque a vara me enganou, escondeu de mim, né? Então é muito importante esse preparo, porque você imagina o autismo, né? Uma criança a cada 68 tem autismo hoje. É um percentual muito grande. A gente está falando de uma criança que veio de uma família que geralmente é exposta a drogas, a álcool, ao fumo, não fizeram pré-natal, tiveram diabetes gestacional, às vezes são obesas, hipertensas. Então, a chance é muito maior do que 1 para 68, né? Então, as pessoas têm que estar preparadas. E, às vezes, elas não acreditam. Elas acham que era um bebê saudável, vai chegar um bebê saudável. Né? Precisa parar de romantizar, né? Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, essa pessoa é tão bonita, mas uma pessoa boa, uma pessoa cristã, e o filho usa droga, o filho rouba, né? Então, às vezes a gente fala assim, aí quando é na adoção, era porque a mãe, o pai fazia. Você vê, não tem lógica, né? Comparar os pais. Veja que aquela mãe foi uma boa mãe, ela deu a melhor educação, ela ensinou esse filho, ela orientou, né? Nós temos que entender a complexidade do ser humano, né? Os nossos filhos, eles vão, espero que um dia, por exemplo, eu como mãe, os meus filhos possam se lembrar do que eu ensino para eles hoje. Né? Mas o caminho deles, eles vão trilhar. Assim como a minha mãe me ensinou o caminho e eu trilhei o meu caminho, né? É toda uma romantização real da maternidade que a gente percebe que o casal não tá, o pretendente não está preparado para a maternidade. Né? Às vezes não é nem para o bebê, ou para a criança, ou para o adolescente, ou acima de 15 anos. Não é um perfil. É a maternidade, é a paternidade mesmo, né? A pessoa romantiza. Ela acredita que vai ser algo onde ela pode ter domínio sobre tudo. E quando sai do domínio na adoção, se culpa os genitores, se culpa o passado,
né? Então, eu acredito que é isso mesmo. Quer completar mais alguma coisa, Yara, Ana só Paula? aproveitando que você estava Doutora Ana falando, Paula. né? Antes da Ana Paula falar, e daí a importância no caso do casal hétero, né? A importância do pai também participar, né? De estar preparado também e não colocar a culpa na mãe, né? Aquela romantização que às vezes a mulher tem de ter um filho, né? Porque é ela que engravida, aquela coisa toda. E aí acontece alguma coisa parecida e o pai vai falar: tá vendo? Você quis, era você, eu te apoiei, não sei o quê, né? Isso pode acontecer, como a gente já viu acontecer em casos do nosso grupo, né? Então é Sim. importante aí, no caso no casal hétero, né? Ou ser o pai também apoiar e estar bem preparado. Os dois, né? No caso, tem que estar bem, Os bem dois. preparados, né? Sim. Uma mãe me perguntou hoje no grupo assim: mas o meu marido então também tem que aprender como dar a mamadeira, qual a chupeta, qual o paninho, em aproximação? Sim, tem que aprender, ele é pai, né? Nós temos que parar com esse pensamento de só a mãe nina, só a mãe dá mamar, só a mãe cuida, só a mãe protege, né? Esse filho precisa de pai e de mãe, ou de duas mães, ou de dois pais, ou de um pai, ou de uma mãe, conforme a configuração que for necessária para essa criança. E no caso do pai, aí você é um pai 100%, né? Não é aquele pai 50%. Eu divido as tarefas, né? Meio a meio e pronto. Não, é 100% de tudo. Né? Isso. É. Quer completar mais alguma coisa, Ana? Sim, essa colocação é muito importante, porque quando nós vamos iniciar um estágio de aproximação de uma criança com um casal, né, um casal hétero, por exemplo, é muito comum a mãe, né, geralmente perguntar: mas meu marido trabalha, tem como só eu fazer, né? Ou assim, eu posso fazer durante a semana a aproximação e o meu marido fazer só no fim de semana? E aí, geralmente, eu pergunto para a mãe, até porque eu já sei a resposta, né? Mas você não trabalha? Não, eu trabalho, mas no meu emprego eu consigo dar um jeito. Ou, geralmente, a mãe, no emprego dela, ela já conversou, já sabe tudo que vai fazer. Mas o pai ainda não contou, né, na empresa que ele vai começar uma aproximação com a criança. E aí a conversa é muito nesse sentido, né? Os dois precisam estar muito em sintonia com o desejo da maternidade e da paternidade, pois esse descompasso, quando acontece, ele traz traumas para a criança e no relacionamento do casal. Isso vale para a maternidade e paternidade biológica também. Né? Nós sabemos que às vezes o desejo do filho é só de um, e isso traz rupturas importantes. Mas quando nós estamos falando de adoção, há outras inseguranças. Então, por exemplo, de você não saber desse passado da criança, de uma questão de saúde, de um pré-natal, processos de culpa. Então, por exemplo, né, essa mãe, esse pai que vão descobrir alguma coisa da saúde dessa criança, de uma readaptação, de tentar entender. Então, tudo isso, o casal, né? Quando é um casal que está fazendo a adoção, eles precisam estar muito fortalecidos. E o que eu sempre falo é, quando um casal não está em sintonia e eles chegam no judiciário, nos grupos de apoio e não abrem isso para nós, não são a nós que eles estão enganando. São a eles mesmos. E aí, enquanto nós estamos aqui para ajudá-los, a gente fica de mãos atadas. Não temos bola de cristal. Se um casal fala para mim que está tudo bem e que os dois querem muito, quem sou eu para ficar ali investigando para descobrir se aquilo é verdade ou não? Eles precisam ser muito sinceros com nós. É só assim que a gente pode ajudar, né? Então, Yara, para finalizar minha fala, eu acho que esse espaço de conversa é muito importante, porque a ideia é que um casal que ainda não está se sentindo fortalecido, seja na adoção, seja em relação ao perfil da adoção, que ele procure, né, conversar abertamente sobre o que está acontecendo, sobre as dificuldades, seja nos grupos de apoio ou na própria vara,
porque é só assim que a gente pode conseguir, né? Para evitar de iniciar uma aproximação, né? Ou até assumir uma guarda de uma criança, e essas dúvidas, elas não somem, elas podem vir a aumentar. E isso sim é algo que vai causar muitos prejuízos. Doutora Lara, quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa para encerrar? Não, era basicamente isso, né? Esses Fechou, cuidados né? que os pais devem ter, porque as doenças estão aí, às vezes elas são explícitas, mas às vezes não acontece dessa forma, às vezes ele é muito sutil, ou vai surgir na época escolar, na época que a criança tem que falar, tem que andar. Outras vezes, esses problemas, principalmente neurológico, vai surgir na adolescência. Então, é importante que todos sabem que é uma maternidade, uma paternidade, e vão vir as surpresas. E o risco de adotar um bebê é muito grande em relação a essas doenças, né? É muito importante que eles saibam disso, porque o sucesso da adoção depende muito da forma que você encara ele, o que você esteja preparada. E às vezes a gente fala assim, mas quando a gente gera, a gente não escolhe. Mas a realidade é uma só. Quando a gente adota, a gente escolhe. A gente tem esse direito de escolher. Então, se os pais não se sentem preparados para assumir algumas surpresas lá na frente, é importante que eles repensem esse perfil, né? De repente, um perfil de 5 a 10 anos, às vezes se encaixa melhor para determinadas famílias do que de 0 a 2, né? E acontece devolução de bebês. A gente acha que não, mas acontece exatamente por falta desse tipo de diálogo, desse tipo de abertura que a gente está colocando aqui, né? E nós passamos recentemente por devolução de bebê aqui na Imensidão, né? Pudemos acompanhar. Bom, para finalizar, eu agradeço ao Mário a disponibilidade de estar conosco nesta live. Doutora Ana Paula, doutora Lara, meu agradecimento, muito obrigada. E espero que vocês estejam bem, que fiquem bem. E nós estamos extremamente agradecidos por essa noite. Obrigada, viu? Obrigado, Eu que Yara, agradeço. Lara, Ana Paula. Tchau. Boa noite. Prazer. Até mais. Até mais. Boa noite. Até mais para todas.